Queridos irmãos, muito boa noite. É com grande alegria que começamos mais um Noite da Esperança da IPI Vila. Vamos curvar nossas cabeças e pedir ao Senhor a orientação para a meditação na sua palavra? Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor Deus, por mais um momento especial que estamos aqui reunidos em família, entre irmãos, Senhor Deus, para meditar e aprender mais de ti, Senhor Deus. Louvado seja o Senhor por tua glória, por sua majestade, por tua presença, por sua perfeição, porque nós cremos num Deus único e verdadeiro, num Deus santo, santo, santo. Obrigado, Senhor Deus, por este momento especial. Pedimos a Ti a sabedoria, Senhor Deus, para que o Senhor fale aos nossos corações através do ensino do Espírito Santo, Senhor Deus. Agradecemos a Ti por este momento e por cada irmão que está assistindo esse vídeo e que irá assistir, Senhor Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia para uma breve meditação na Palavra de Deus. O livro escolhido foi Salmos 27. É um salmo de 14 versículos. Eu vou ler do versículos 1 ao 14. Salmos 27, versículos 1 ao 14. E diz a palavra de Deus: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Por causa dos que me espreitam, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Irmãos, eu gosto muito de ler salmos, porque existem diversos relatos dos sentimentos e dos pensamentos humanos, e nós temos muito que aprender. Os momentos de dificuldade do salmista, né? Embora nem todos os salmos foram escritos pelo rei Davi, mas todo o seu conteúdo traz grande sabedoria e conforto aos nossos corações. E o Salmo 27, na minha Bíblia, ele tem um título que chama Anelo pela presença de Deus. Anelo é um verbo muito em desuso, mas ainda pertence à língua portuguesa, né? E anelar significa almejar, ansiar, aspirar. O que seria isso? Seria desejar ardentemente. Então o próprio título diz
eu desejo ardentemente a presença de Deus. E nesse Salmos, ele começa com uma declaração que é muito importante para a nossa vida. As palavras que ele utiliza aqui no seu significado: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Se o Senhor é a minha luz, significa que luz é aquilo que traz clareza, aquilo que esconde, que mostra aquilo que está escondido. A luz é aquilo que revela. O Senhor é a minha luz. O Senhor é o que me ilumina os meus caminhos. E Ele é a minha salvação. A salvação é quando você se livra de um perigo. Você diz: eu sou salvo, eu tô livre do perigo. Você pode estar salvo de um momento de dificuldade, um obstáculo, um sentimento, uma doença, algo a se vencer, algo a se passar. Então, essa declaração é muito importante para a nossa meditação, né? E daí, com essa declaração de que o Senhor é a nossa luz, que traz clareza, e a nossa salvação, que nos livra do perigo, ele fala: de quem terei medo, né? Quem que eu vou temer? Medo é um sentimento muito comum do ser humano. Tem pessoas que gostam de declarar: é por causa do medo que a gente chegou até aqui. Eu já penso o contrário. O medo, ele afasta, né? A cautela nos traz até aqui. O medo é um sentimento de que você não controlar, você é dominado por ele. O inimigo quer que os filhos de Deus tenham medo, porque o medo te torna parado, te congela, faz com que você deixe de se movimentar. E se o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, não há por que ter medo. E o salmista faz essa pergunta, né? E na segunda parte do primeiro versículo, ele faz outra declaração que também é uma bênção para a nossa vida, que é: o Senhor é a fortaleza da minha vida. O que é uma fortaleza? Fortaleza é um lugar forte, construído, fortificado. Quando você tem uma fortaleza numa terra, num reino, significa que você tem um local protegido do seu inimigo. Você tem um forte, você tem uma construção para se proteger. Mas no nosso caso, quem é a nossa construção que nos protege? É o Senhor, é o que está aqui no versículo, né? O Senhor é a fortaleza do quê? Da sua vida. E novamente o salmista faz uma pergunta: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Que coisa mais bonita, né? Você crer na palavra de Deus e que se o Senhor é a sua luz, a sua salvação e a fortaleza da sua vida, você não precisa temer nada, porque o Senhor está contigo. No versículo 2, ele entra aqui nas questões dos inimigos, que são os problemas que enfrentamos no dia a dia. No caso dele, ele conta que quando os malfeitores sobrevieram sobre ele, para quê? Para destruir. Quando os opressores e inimigos apareceram. Então, olha bem, 3 tipos de ataques. Temos malfeitores, temos opressores e temos inimigos, que são questões de problemáticas aqui que o salmista enfrenta. E daí vem uma palavra de vitória aqui, que diz o seguinte: eles é que tropeçam e caem. Os malfeitores caem, os opressores caem, os inimigos caem. Você já passou por uma situação de difamação? Que alguém falou mal de você? Uma situação que você foi desacreditado publicamente, que passou por uma injustiça? Persevera no Senhor, não tem por que você ter medo disso, porque a palavra de Deus diz que os inimigos é que tropeçam e que caem, né? No versículo 2, ele fala de inimigos especificamente na sua individualidade. Tem os opressores, eu tenho os malfeitores, eu tenho os inimigos. E olha que coisa grande, ele vai aumentar esse problema. Por quê?
para mostrar o quanto nós temos um Deus poderoso. Eu gosto muito do nome de Deus que chama o Senhor de Senhor dos Exércitos, porque mostra a grandiosidade e o poder de Deus. No versículo 3, ele continua: ainda que um exército. O que é um exército? Muita gente, muitos soldados, muitos guerreiros. Ainda que haja muitos guerreiros dos inimigos acampados contra você, você não deve temer. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Olha que declaração abençoada aqui, irmão. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então, como se livrar do medo? Como não se deixar ser abatido pelo medo? Como não cair? Você tem que confiar em Deus, acreditar e ter confiança nele. E daí começa a sabedoria, nesses versículos 1 até o 4, você está falando, a divisão aqui, deixa eu pegar minhas anotações aqui, irmãos. Perdoem, porque a cabeça do irmão aqui também ainda não sou o chat GPT, que sabe de tudo. Desses versículos 1 ao 3, que aqui nós acabamos de ler, eu separei que a estrutura desse salmo é que a confiança vence o medo. A partir do versículo 4 até o 6, nós veremos o desejo pela presença e pela comunhão com Deus. E daí começa. Versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. O que é isso? É uma busca constante pela presença de Deus. Isso é uma sabedoria de vida, é uma sabedoria de como viver buscando constantemente o Senhor, para não se deixar ser abatido pelos problemas, pelas tristezas e pelo medo, e para ter confiança em Deus e confiança em vencer os obstáculos, né? Versículo 5: pois no dia da adversidade, quando é esse dia? No dia do problema, no dia da dificuldade, o dia da perseguição, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Nós temos um lugar de refúgio, nós temos um lugar de proteção, nós temos um lugar de acolhimento. Elevar-me-á sobre uma rocha. Isso é uma bênção. O que é uma rocha? Rocha é um lugar firme, um lugar que não vai desabar. Você lembra daquela musiquinha de quando você era criança? Não construa sua casa na areia. Por quê? Porque a areia é um solo que não é firme, né? Que a casa vai cair. Mas a musiquinha diz que constrói em cima da rocha e tá tudo certo, porque a rocha é um lugar firme e a Bíblia diz que o Senhor é a nossa rocha. Agora, versículo 6. Será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Júbilo e salmo ao Senhor pela vitória sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre as adversidades. Esse júbilo aqui, irmãos, o canto, salmodiar, isso tem a ver com alegria, porque quando estamos com o Senhor, nós cremos num Deus que é um Deus de alegria, nós cremos num Deus que nos protege, que nos protege, nos coloca sobre a rocha e nos acolhe, né? E no versículo, no terceiro bloco que eu separei, nós temos versículos de perseverança e esperança. A partir do versículo 7, diz o seguinte: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Eu clamo significa o quê? Que nós devemos buscar incessantemente. Lembra do versículo que a gente leu aqui no 27:4? Para que eu possa morar na casa do Senhor, que era uma busca constante, ele volta a aparecer aqui. Ele clama no versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Por quê?
Muitas vezes nós temos aquele problema, aquela situação de desafio, e o que você pode fazer é clamar a Deus para que Deus te dê sabedoria, te dê entendimento, te dê conhecimento para sair daquela situação. E o nosso Deus é um Deus que ensina, né? Basta clamar, basta pedir ajuda, e Ele vai te dar sabedoria e conhecimento para resolver essa situação. E Ele continua: compadece-te de mim e responde. Versículo 8: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Essa presença significa o quê? Intimidade. E daí o salmista continua, porque tem dois pontinhos ali depois de buscar a minha presença. E ele confirma: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Versículo 9: não escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. O que é o auxílio, irmãos? Auxílio é uma ajuda, é um socorro, é um conforto, é um abrigo, é força, é paz, é proteção, é segurança. Tu és o meu auxílio. O Senhor Deus é tudo isso. O Senhor Deus é o nosso abrigo, o nosso conforto, a nossa rocha, a nossa proteção, a nossa segurança, aquele que não nos deixa cair, aquele que não nos deixa desmoronar, né? Não recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Versículo 10: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Esse versículo, irmão, é um dos versículos mais famosos da Bíblia. Ele é muito famoso pelo mundo, que demonstra que o amor de Deus é tão grande que se um dia um pai e uma mãe vier desamparar um filho, Deus estará ali para acolhê-lo. Nós sabemos que é muito difícil um amor de um pai e uma mãe desamparar um filho. Infelizmente, por causa da maldade humana e do pecado, isso é possível que aconteça. Mas ainda assim, se você passar por essa situação, saiba que Deus estará ali para te acolher. E daí, passando para os últimos versículos, que ainda assim representam a perseverança em oração em busca do Senhor e esperança no Senhor, a partir do versículo 11, o salmista pede o ensino de Deus. Ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Olha que bonito. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. O que é um caminho? Caminho é uma via, né? Um rumo. Já viu aquela expressão, toma teu caminho, toma teu rumo? Caminho é um rumo. Nós, na nossa vida, nos nossos afazeres, nas nossas relações, nós estamos trilhando um caminho. Uns estão indo pelo caminho da salvação, outros estão indo para a destruição. Nós que queremos a salvação e o relacionamento íntimo com Deus, nós temos que pedir todos os dias que Deus nos ensine qual é esse caminho. Essa faixa pela qual vamos de um lugar para o outro. No caso que nós vamos para a glória eterna, para um lugar de alegria, um lugar de perfeição, e nós temos que pedir que o Senhor nos ensine, né? E aqui neste momento de angústia, quando nós estivermos nessa vida terrena, uma vida com aflições, nós temos que pedir, porque o versículo 11 diz na última parte: ensina-me o Senhor o teu caminho e guia-me por vereda plana, tranquila, por causa dos que me espreitam. Nós sabemos que o inimigo está à espreita para querer fazer mal aos filhos de Deus. Mas se você clamar ao Senhor pedindo para que Ele te ensine o teu caminho, nós não temos com que nos preocupar, não temos por que ficar aflitos. Versículo 12: não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Nós vivemos num mundo de maldade, nós vivemos num mundo corrupto, nós vivemos num mundo em que muitos seres humanos querem fazer mal para a gente, para as pessoas, e nós temos que pedir essa proteção de Deus. Versículo 13: mesmo com esses problemas, com esse risco de maldade, nós não temos por que temer. Olha o que fala o versículo 13, é uma declaração de fé. Versículo 13 e 14 é uma declaração de fé. Ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você crê, irmão, nessa bondade?
Eu creio na bondade de Deus e eu creio no amor de Deus. Então declare comigo hoje, eu creio. E o versículo 14, espera pelo Senhor. Outro ato de fé, esperar. Você é uma pessoa ansiosa? As pessoas ansiosas têm dificuldade em esperar. Ele diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Olha que versículo maravilhoso. Ele fala para você esperar, como se fosse um ato de fé. Ele fala para você ter bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Não ficar desanimado. Enquanto a gente espera, a gente não espera de uma forma que a gente fica abatido, que a gente fica ali caído. A gente espera e a Bíblia nos ensina a ter bom ânimo, né? Fortifique-se o teu coração. Não vamos deixar o nosso coração fraco. Vamos ter fé, ter bom ânimo. E ele fala no final, espera pois pelo Senhor. E a gente vai esperar com fé, com alegria, com ânimo, porque sabemos que o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação, o Senhor é a fortaleza da nossa vida, Ele é nosso abrigo, Ele é a nossa rocha, Ele é aquele que nos acolhe e nos protege de todo o mal. Ele nos dá sabedoria para enfrentar o inimigo e sabemos que com o Senhor nós temos grande vitória. Que seja essa palavra, que essa palavra invada o seu coração, que ela queime, que faça arder a alegria do Senhor. Com Cristo somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, irmãos, tenham uma noite de paz, uma noite de tranquilidade e vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida. Vamos curvar as nossas cabeças. Senhor Deus, nosso Pai maravilhoso, graças te damos, Senhor Deus, por essa palavra maravilhosa, Senhor Deus. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. Cremos nisso, Senhor. Sabemos que não somos perfeitos, não somos dignos do teu amor, mas pela obra salvadora de Jesus Cristo, podemos clamar a ti, Senhor Deus, e te agradecer pela salvação e pelo perdão dos pecados, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, é com alegria que recebemos essa palavra para crermos que o Senhor é o nosso Deus que nos ama e nos dá vitória e nos dá sabedoria. Em nome de Jesus, agradecemos por tantas bênçãos em nossas vidas, Senhor Deus. Amém. Tenham todos uma maravilhosa noite de descanso. Tchau, tchau.